Olá, sou a professora Gardênia Aragão, acadêmica do mestrado profissional de Educação Física em Rede Nacional do campus da UESP, em Teresina. Estamos finalizando a disciplina de Problemáticas da Educação Física, a qual estudamos o livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF. Apresento agora o mapa conceitual construído como a avaliação final da disciplina D01. Bem, o mapa foi distribuído nas 6 problemáticas da educação física, que estão em destaque em amarelo. A primeira problemática estudada foi em relação às atuações docentes, que consistem em práticas tradicionais, que são também conhecidas como esportivizadas, ou aulas centradas na preparação de equipes para competições, que são aquelas aulas que assumem geralmente um formato de treino. Atuação do abandono do trabalho docente, que também é conhecido como desinvestimento pedagógico, e aulas rola-bola, que se caracterizam como aulas que não têm uma intervenção do professor. Geralmente os alunos escolhem as atividades da aula e outros ficam sentados e o professor se reduz a um mero organizador, administrador do material pedagógico da aula. E outro tipo de atuação docente estudado foram as práticas inovadoras, que equivalem àquelas que buscam a quebra de modelos tradicionais, introduzindo novas metodologias, novos conteúdos e abordagens que dialoguem melhor com a realidade dos estudantes. Essas atuações docentes são influenciadas por 4 dimensões de análises que estão interligadas, que perpassam pelo processo de transformação da área, as condições de trabalho, a cultura escolar e as disposições sociais e pessoais do professor. Essas dimensões têm impactado a forma como o profissional conduz suas práticas pedagógicas. Relacionado às outras problemáticas, nós temos o aspecto legal da educação física, na qual gerou uma série de problemáticas que nós ainda temos hoje. Em destaque, nós temos as leis da LDB de 1961, a qual tornou a educação física obrigatória nos cursos primários e no ensino médio. Depois nós temos a LDB de 1971, a qual a educação física era vista como atividade, com um teor prático, e a partir dessa lei ela se tornou obrigatória em todos os níveis de ensino. E posteriormente nós temos a LDB de 1996, a qual ela deixa de ser atividade e passa a ser um componente curricular da educação básica e facultativa no ensino noturno, deixando de ser obrigatória no curso superior. E em 2001, há uma alteração nessa lei, onde ela passa a ser um componente curricular obrigatório. No entanto, em 2003, surge essa lei, a qual traz uma série de facultatividades e menciona, a educação física como sua prática sendo
facultativa, em alguns casos específicos. Aos alunos que têm uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas por dia, maior de 30 anos, que estejam prestando o serviço militar, que tenham filhos e que tenham doenças que apresentem atestado médico, um amparo legal. Essa facultatividade, essa alteração na lei, tornou-se um retrocesso, pois há uma ambiguidade em relação à sua prática, realmente o que não fica claro, o que fica facultativo, o que é facultativo, se sua prática ou as aulas de educação física, e retoma, né, como eu falei, um duplo sentido, e retoma uma visão biologicista da educação física, o que, a partir dessa lei de facultatividade, também gera inúmeros afastamentos dos alunos nas aulas de educação física. E essa problemática em relação à lei também afeta a relação entre a teoria e a prática nas aulas de educação física, que são pautadas por relações de ensino, que há uma divisão entre o saber fazer e o saber sobre o fazer. O saber fazer são aulas meramente reprodutivistas, com reprodução de práticas corporais, e o saber sobre o fazer são aquelas aulas que visam ensinar os conhecimentos conceituais da educação física. E o modelo de aulas de saber fazer recebem ou receberam muitas críticas relacionadas ao modelo tradicional de aulas, que era caracterizado e ainda é caracterizada pela excessiva valorização do fazer. Com isso surgiu o ensino renovador, na tentativa de superar esses modelos tradicionais das aulas voltadas para o saber fazer. No entanto, surgiu problemas. Em alguns estados e municípios fizeram adequações no currículo das aulas e distribuição das aulas de educação física, onde eles tentaram igualar a educação física às demais disciplinas do currículo, com a valorização do ensino sobre o fazer. Também outros adequaram as aulas de educação física com metodologias que separam a teoria da prática. No entanto, o que busca-se é integrar os saberes conceituais, os procedimentais e os atitudinais. E isso requer mudanças tanto na formação inicial, quanto mudanças na formação continuada dos professores de educação física. Bem, a fragilidade apresentada em relação à teoria e à prática em relação das relações de ensino nas aulas de educação física tem causado também afastamento e indisciplina dos alunos, que geralmente são causados por aulas no contraturno, a repetição de conteúdos, que muitas vezes são voltados ao quarteto fantástico, com a supervalorização do esporte, o insucesso, a exclusão dos alunos, devido à reprodução de práticas tradicionais e problemas estruturais, como, por exemplo, as classes numerosas. Além do que eu falei anteriormente, que os aspectos legais de facultatividade também têm levado ao afastamento dos estudantes. Como forma de intervenção, o professor profissional deve diversificar as práticas profissionais a serem trabalhadas nas aulas, acolher todos os alunos, falar de princípios e regras
e requer também uma atuação mais efetiva do professor nas aulas. Essas mudanças podem ser auxiliadas através de propostas inovadoras, como o Sport Education, a aprendizagem cooperativa, o futebol calerreiro e o modelo de responsabilidade pessoal e social, que são metodologias que valorizam a construção coletiva, o respeito às diferenças e o desenvolvimento de competências socioemocionais, indo além da simples prática esportiva. Conectado à problemática do afastamento, nós temos o ensino dos esportes, no que diz respeito ao seu tratamento. Pode-se afirmar que há uma divisão entre o esporte na escola, como sua reprodução de conteúdo hegemônico, o qual é centrado, a maioria das aulas, no esporte, aulas voltadas para a padronização esportiva, com ensino de técnicas, regras, e a exclusão dos alunos não habilidosos, que, segundo a literatura, aulas assim são influenciadas pelos espaços físicos das escolas, as quais as quadras geralmente possuem a demarcação do conhecido como quarteto fantástico, pelas experiências de vida do professor, pela formação superior, a qual grande parte prioriza disciplinas voltadas para o ensino dos esportes. Essa problemática do tratamento dos esportes não visa excluir esse conteúdo das aulas, mas almeja-se que tenhamos o esporte ou façamos o esporte da escola, a qual trabalha a relação do esporte com a sociedade, contextualizando, falando de suas implicações, tratando de valores e atitudes e ajustando as regras para que todos possam participar. Que façamos nossos alunos entender, por exemplo, o que é o esporte espetáculo e sua influência na sociedade e no consumismo exacerbado. O tratamento do esporte nas aulas nos direciona a outra problemática, que são as questões de gênero na educação física, que atuações voltadas para o abandono do trabalho docente, práticas tradicionais, que supervalorizam os esportes, causam a exclusão das meninas, que ao longo dos anos foram impedidas de participar das aulas. As questões socioculturais também estão interligadas às diferenças de gêneros nas aulas, a qual a sociedade impõe práticas que são ditas exclusivamente de um gênero ou de outro, através da imposição de estereótipos de gênero, a qual nós podemos citar, por exemplo, que o futebol é um esporte de menino e o voleibol é um esporte de menina. Essas questões têm causado uma discriminação nas aulas de educação física, onde alguns profissionais têm adotado a separação de aulas por gênero, acentuando assim essa diferença. Algumas alternativas para romper com essa problemática seria entender, por exemplo, os termos de gênero, sexo biológico e sexualidade, e adotar aulas mistas, realizar mudanças nas aulas para que todos os alunos, independente de gênero, participem de forma igualitária. Podemos perceber que todas essas problemáticas estão interligadas e que consistem em temas geradores, a qual foi um assunto da semana 7, que estudamos o capítulo do livro
de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, onde nós somos provocados à reflexão sobre diversas situações limites, buscando os chamados inéditos viáveis, que são possibilidades reais de transformação através da praxis, que é a ação consciente e reflexiva. O objetivo era compreendermos como podemos contribuir para mudar a realidade e formar cidadãos críticos. A partir dessa metodologia freiriana, devemos incentivar nossos alunos a problematizar a realidade e a construir seus próprios inéditos viáveis dentro das aulas, desenvolvendo assim um olhar mais crítico e transformador. E foi isso.